Deus nos dá as oportunidades. E as oportunidades estão sempre ao nosso lado. Mas quase sempre nós não a vemos. Quase sempre temos algo dentro de nós que nos impede de enxergar o que Deus está nos dando. Não da forma como imaginamos, mas exatamente como precisamos. Quando não damos o devido valor ao que Deus nos dá, isso passa por nós e vai até o coração de outro ou outras. E aquilo que não valorizamos passa a ser um instrumento de crescimento, muitas das vezes, de quem está ao nosso lado. A distração tem sido a causa de muitos rompimentos de casais, de muitos pais verem seus filhos perdidos nas drogas tardiamente, de muitas empresas estarem falidas por causa da distração. A distração e a afinidade, elas caminham juntos. E muitas das vezes, os laços de amizade acabam interferindo na concentração das obras, do trabalho, de tudo que você tem que fazer. Interfere, inclusive, nas atividades espirituais. E muitas das vezes, muitos médiuns se perdem na fascinação da energia do espírito que está presente e que provoca dentro da cabeça dele um foco de luz. E se ele não tem humildade de saber que essa luz é do espírito e cabe a ele preservá-la no dia a dia, ele acaba se perdendo as oportunidades, e essa oportunidade vai brilhar em outro ponto. Quando Cristo nos ensina a oração e a vigilância, Ele já sabe que somos fracos diante das situações de melhoria que nós vamos alcançando. Somente os disciplinados conseguem manter uma retidão no seu desenvolvimento, no seu crescimento, em todos os campos da vida, em função de uma disciplina que ele tem naturalmente, em todas as coisas, em todas as obras, em todo o trabalho ao qual ele realiza. Vinde o trabalho desses espíritos que se dedicam a uma causa, e para eles não há causas perdidas, não há almas perdidas. Há sempre uma forma, há sempre um jeito de chegar até essas almas que foram tolhidas ao longo de sua existência por eles mesmos, quando você acaba por se deixar influenciar por más amizades, más companhias, principalmente aquelas que se aproveitam de você, que te elogiam demais e que fazem de tudo para que você esteja perto dela. É uma disputa de ego, uma disputa de vaidade muito grande, o que faz com que essas pessoas, esses seres humanos, iludidos, fogem da missão, do caminho, do desenvolvimento, da evolução. Vence na vida aqueles que venceram esses males íntimos e se mantiveram disciplinados, e dentro dessa disciplina jamais justificaram as suas falhas, mas sempre agradeceram àqueles que as observaram, e um bom observador vê ali sempre mais uma oportunidade
das lições nobres que o Cristo nos deu e nos dá todos os dias para que possamos nos superarmos e com isso vencermos os dramas do dia a dia. Dentro desses conceitos de cura, de progresso, quando prestamos atenção ao que nos é ensinado, nós encontramos as soluções para os nossos problemas. Mas enquanto estamos gritando para que sejamos ouvidos nos problemas que temos, a nossa voz, às vezes, ela supera a voz daquele que mansamente vem nos ensinar o caminho para se corrigir todos os problemas, curar todos os males. Mas somente aqueles que têm ouvidos de ouvir conseguem ter olhos de ver e conseguem ter condições de fazer. A virtude de cada um encontra-se na sabedoria em dominar a mente, os desejos da mente, as influências da mente, a fascinação que faz com que não se iluda diante do que cada um vem sentindo, ou mediante um momento de regozijo, de fama, de dinheiro, de poder, até mesmo de saúde. Aqueles que não querem perder precisam aprender a conservar. A humildade é a base do desenvolvimento e do crescimento de todos os grandes espíritos da Terra. A prepotência e a arrogância é sempre a queda daqueles que se dizem inteligentes, mas longe da humildade, acomodam-se na prepotência e na arrogância, e com isso justificam ou querem ser justificados em seus fracassos durante toda a vida. Diante dos trabalhos que são sugeridos para todos nós vamos aprendendo a lidar com a mente humana. Vamos conhecendo os seres humanos e suas necessidades. Diante das vibrações, da índole e caráter, cada um vai se revelando diante do convívio que se tem, familiar, religioso, profissional. E dentro da capacidade intelectual e do instinto que cada um traz, essas personalidades e amizades, elas vão ganhando forma. Vão ganhando forma numa forma de disputa velada, mas quem está nesse embate não consegue ver. A vaidade faz cegar aqueles que não souberam cultivar a humildade, não trabalharam em prol daquilo que acreditavam, e a mensagem do amor crístico passa despercebido em função do ego que está sendo ali mostrado pela força e pela imposição que se tem ou que se coloca nas tarefas do dia a dia e do trabalho que estão a fazer. Quem são os homens em sua mente, denodados diante de uma insignificância, de um poder que eles se determinam ter, mas ainda fracos ao entender que estão sob manipulação da vontade alheia que os impulsionam aos erros. Os erros que geram os karmas reconciliatórios nas vidas seguintes. O instinto humano ainda não consegue o domínio para manter o equilíbrio. Somente as almas que já passaram pela dor e pelo sofrimento
que foram conseguindo se lapidar, porque foram se sentindo bloqueados, rejeitados, e com isso foram fazendo uma avaliação constante dos atos de cada dia. A mensagem trazida a todos, diante do que a psicanálise vem tentando ensinar aos homens, diante do que os estudos das funções do cérebro e da emoção, do qual ainda a sociedade busca alternativas para mantê-los em estado de dormência, vide o excesso dessas medicações alopáticas que deterioram as funções da inteligência e deixam as pessoas apáticas, os fazem ter o domínio sobre essa casta, salientando sempre ou colocando a sua vontade em outras mentes. O cérebro, ele é o ponto energético mais poderoso do que todos os outros pontos, pois estão ligados diretos ao desejo, à vontade e à bagagem de conhecimento que cada um tem. Dentro das partes que subdividem o cérebro diante das necessidades, tanto espírito quanto material de cada um, ele vai desenhando um caminho pela vontade que cada um está no momento e diante das energias que cada um absorve. Só que por ser tão sutil tais manifestações energéticas, que poucos são aqueles que conseguem ter humildade para reconhecer os erros e não demandar um olhar de ódio, de raiva, quando são repreendidos. Reorientando que os que são disciplinados acatam os ensinamentos vindos da hierarquia superior e ali, com humildade reflete-se sobre o momento, a atitude, palavra, a ação e a corrige sutilmente, sem alardes, e demonstrando criatividade na humildade, evita novos danos ou problemas dentro das próximas oportunidades de demonstração. Atividade cerebral ligada às influências emocionais, dentro das bases trazidas pelos irmãos, cada qual demonstra tal conhecimento e fraqueza, e muitas das vezes uma rudeza, rude demais, para querer impor a sua vontade, o seu desejo, e tais assim perdem o controle e utilizam-se de uma vibração mais áspera, até mesmo mais violenta, para tentar ter domínio sobre o trabalho, o assunto, família, até mesmo as questões espirituais. Estão sofrendo e sempre sofreram influências das condições humanas que cada um dos seres que se colocam como trabalhadores e ou médiuns ali demonstram facilmente, principalmente confrontando a ação do desconhecido pelo seu grau de conhecimento. Quando a humildade está calçada na atividade cerebral, obedece-se àquilo que vem dentro de uma esfera maior. Diante das lições trazidas pelos espíritos mais evoluídos, os menos evoluídos, na grande maioria das vezes, os rejeitam de pronto,
que quase sempre são atividades mecânicas. Só fazem aquilo que mandam e comandam sem entender uma razão da existência, a necessidade de elementos preventivos quanto às manifestações energéticas deflagradas por cada um. Diante das situações, por exemplo, como vive hoje a humanidade, apavorada, com medo, desesperançosa, tentando se apegar aos poucos que conseguem confortá-los e ajudá-los, e ao mesmo tempo orientá-los que o caminho não está de tudo perdido. Nenhuma atividade para um cérebro pode ser mecânica. Esse mecanismo ele é utilizado apenas no campo iniciático da evolução humana. Porque o ser humano se faz necessário ser induzido pelos primeiros exemplos de vida. Mas após um período de séculos, milênios convivendo, cabe a ele entender que é preciso ter amabilidade, maleabilidade nas lições que são trazidas, denodado sentimento, amor, diante das formas e as expectativas que cada ser humano tem ou cada ser vivente tem. A ação do amor é essencial para o desenvolvimento da intelectualidade com sabedoria dentro dos formatos ensinados para cada um. Jamais a força, jamais a imposição conseguiu domínio na humanidade. O amor vem agindo nos corações e sutilmente vai envolvendo todas as formas de vida dentro desse novo parágrafo que será escrito pela humanidade muito tempo depois. As ações peculiares do Cristo para ajudar na inteligência dos seres humanos vem sendo confrontada com as bases doutrinárias espalhadas pelo mundo. Por esta razão, muitas não entenderam a função do amor nos ensinamentos do Cristo e não os absorveram. Por isso, desacreditaram do poder do Cristo como ele o é, pelo grau de arrogância que trazem no seu viver. Os conceitos obtidos nas atividades do cérebro são trabalhados constantemente dentro dos grupos de estudos de diversos assuntos, dentro das rodas universitárias, dentro dos campos e dos objetivos intelectualizados, espiritualizados, sectários ou não, do qual a vibração que o cérebro exala cria-se um campo energético atrativo de outros seres da mesma proporção dimensional de conhecimento, o que os conectam um ao outro. E muitas das vezes tais conexões apenas mecanizadas geram um atraso de milênios da evolução daqueles que esqueceram da amabilidade aos seus irmãos, principalmente aqueles que erros cometeram durante as encarnações anteriores e a encarnação presente. Todos os conceitos sofrem mudanças quando se cria contato com o espiritual. Primeiro, na psicanálise, a psiquiatria, estuda-se os efeitos do campo magnético apenas superficial. E com isso,
somente o contato no mundo espiritual que faz com que cada um desses que defendem a materialidade, a inteligência cerebral, o comando por impulsos magnéticos, controlados por medicamentos, como fazem muitos daqueles que irmãos nossos foram em jornada terrestre, e que, como nós, ao chegar ao mundo espiritual, se dá conta que por muito tempo se defendeu teorias baseadas em conhecimentos de seres que não tinham conhecimento dessa grande energia chamada espírito, que comandam as atividades da vida na Terra, chegando à conclusão que o corpo é apenas o ventrículo do espírito controlado por ele mesmo nas suas necessidades evolutivas. Carcaça essa valiosa que deve ser preservada com humildade, não obstante buscar o aprimoramento destes conhecimentos, ora oferecidos, como em outras lições já faladas sobre o comportamento do cérebro nas atividades espirituais mediúnicas, nas reações física e metafísica. Antes de quererem avançar a física quântica, é preciso trabalhar a amabilidade dentro dos seus grupos e semelhantes em ação. Para todos, palavras podem estar um pouco conflitantes diante das imaginações mil que pairam no ambiente. Estamos retomando um trabalho dentro dessa nova ordem de preparo aos trabalhadores e àqueles que, compromissados com a verdade eterna do comportamento humano em sua busca por respostas neste universo. Agradecidos aos irmãos e trazendo já as vibrações do doutor que presente esteve e está, para trazer-lhes o que só ele pode e o tem. O amor, por ele exemplificado, dentro dos exercícios da doação e da caridade, a milhares e milhares de irmãos que, mesmo não o reconhecendo, o amor sempre esteve presente, principalmente naqueles que analisam cada palavra, cada entonação das palavras, com medo, escondendo-se diante dos seus medos de ter que acreditar numa vida que às vezes defende, mas se nega a se ajudar nesse campo evolutivo, o Espírito Eterno. Vosso irmão em trabalho, Joshua Stone.